Tudo bem, pessoal? Então vamos lá continuar, né, nossas aulas. Vamos falar agora especificamente sobre o conceito de constantes, né? Então, a constante é quando você pode pegar um valor, né, um determinado valor, dentro do teu programa e aquele valor ele não vai ser alterado, né, diferentemente da variável que pode receber diversos valores, né, durante a execução do teu programa, tá? Então nós podemos trabalhar com o conceito de constante, tá, da seguinte forma. Podemos declarar dessa forma como está colocado aqui, const, né, declarando aqui o tam, né, inteiro, recebendo 10, ou então um char, né, const char letra, né, recebe A, ou então um const float pi, que recebe o valor de pi 3.14159, tá? Isso é uma das formas. Uma outra forma, né, que é bastante utilizado na linguagem de programação, C especificamente, é utilizar o define, né? Define tam 10, tá? Então isso quer dizer que nós estamos declarando, né, uma variável tam, uma constante tam, né, de 10 com valor 10, tá? Ou podemos também utilizar um define pi que vale 3.14159, ok? Então o define é utilizado para nós declararmos, né, constantes, tá? Então, né, nós podemos escrever, né, essa declaração de constantes utilizando o define antes do main, tá, ok? O iniciozinho do nosso programa, tá? Então ali embaixo dos includes, onde tem as bibliotecas, né, nós podemos colocar um define tam 10, né, logo no iniciozinho antes do main. O que isso aqui vai nos ajudar? Vai nos ajudar que, por exemplo, né, aqui em notas, tamanho do vetor notas, eu coloco tam. Aqui dentro do for eu também coloco tam. E para quando você está dividindo, né, no caso aqui, para calcular a média, eu coloco tam, e aqui dentro do outro for também coloco tam. Então isso quer dizer o seguinte, se por acaso eu quiser alterar o tamanho, né, desse vetor, bom, agora eu tenho uma necessidade de utilizar uma estrutura que eu tenha 50 elementos, né? O que eu vou fazer? Eu venho bem aqui no lugar de 10 e coloco 50. Então aqui basta você alterar aqui. Então veja que fica muito mais simples você poder trabalhar com a ideia, a concepção, né, de tamanho, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês como é que nós podemos declarar um vetor de caracteres, tá? Então aqui nós declaramos um char, string 4 posições. Então a primeira posição é str0, que é o nome aqui do nosso vetor, recebe a segunda posição 3, a terceira posição ponto e vírgula, sendo que a última posição ela é reservada, né, para esse caractere nulo representado através do Ctrl+0. Tá? Isso aqui é para representar que é o final desse vetor de caracteres. Ok? Bom, nós podemos também inicializar um vetor da seguinte forma. Podemos declarar um vetor nome e que aqui colocar o tamanho dele, né, recebe vetor. Tá ok? Então aqui nós estamos atribuindo, né, através de aspas duplas, nós estamos atribuindo o nome vetor ao vetor nome. Tá ok? Bom, uma outra forma para você entrar com dados, né, é não utilizar o scanf, porque no caso no C, o scanf ele não lê os espaços. Tá? Então aqui a opção é utilizar o getLine, tá ok? Então chamando cin.getLine, chamando aqui o vetor, nome e definindo o tamanho. No caso, o nome tem 30 posições, então passando aqui que o máximo são 30 posições. Tá? Aqui o cout para exibir o nome na saída, tá ok? E aqui testando o programa, rodando esse programa aqui, declaramos aqui um define tam, perfeito, tamanho 30, declaramos aqui o tam, né? Vamos inicializar aqui palavra, vetor palavra com boa sorte, e o str com teste. Aqui nós vamos receber o nome, né? Um nome aqui qualquer, utilizar aqui o nome, tá? Então utilizar aqui o getLine, o nome e o tamanho, ok? E aqui é só para exibir os valores de saída, nome, palavra e testando, perfeito? Então aqui é um exemplo de utilização, tá? Bom, algumas funções básicas que podem ser utilizadas no vetor, né? Você pode utilizar o strlen, contar a quantidade de caracteres, né? O string copy, para você copiar o conteúdo de um vetor do teu caractere. Então seria strcpy, string copy, né? Destino e origem. String cat concatena duas strings, né?
Então, string cat primeiro e segundo. Então, pega o primeiro e logo em seguida concatena com a segunda string, tá ok? E o str, string cmp, que é o compare, faz a comparação, né, de dois vetores de caracteres, perfeito? Aqui nós temos a representação de uma matriz bidimensional, tá? Então, a matriz bidimensional ela é formada por linhas e colunas. Então, podemos declarar uma matriz, né, notas 2, linhas e colunas 3. Então, ela é formada por 2 linhas e 3 colunas. Então, podemos armazenar um total de 6 elementos nessa matriz bidimensional, tá? Entendendo que cada elemento aqui da matriz vai ser sempre acessado, né, através dos índices, né, linha e coluna, tá? Então aqui é linha 0, coluna 1, perfeito? Bom, nós podemos utilizar os índices, né? Então nós teremos dois índices aqui, I e J, o I para acessar a linha e o J para acessar a coluna, da seguinte forma. Vamos fazer um for dentro de outro for, tá? Primeiro for você vai trabalhar aqui com as linhas. Então, quando o índice for 0, a coluna vai variar de 0 a menor do que 3, tá? Então, vai índice 0, 1 e 2. Então, são 3 colunas. Quando ele estiver com o índice 1, novamente faz a mesma coisa. Então, vai pegar a primeira linha, vai varrer as 3 colunas, depois a segunda linha, depois varre novamente mais 3 colunas. Perfeito? Então, olhando o nosso programa, né, podemos fazer o seguinte. Se você quer receber aqui, por exemplo, né, uma matriz IJ, você pode receber notas IJ, e adicionar um ponto, por exemplo, a cada um dos elementos da matriz. Tá? Para exibir a saída, podemos fazer dessa forma como nós vimos aqui, né? Varrendo linhas índice 0, aí ele vai varrer colunas, índice 1 ele varre as 3 colunas. Tá? Ou de uma forma assim um pouquinho melhor, podemos também tratar, né, essa saída da seguinte forma, né? Fazendo um for, índice 0, e aqui fazendo um J, variando de 0 a menor do que 3. Aqui ele vai exibir nota IJ, e quando ele sair aqui dessa coluna que ele for passar para a próxima linha, ele vai pular uma linha com o end L, né? Aí ele pula mais uma linha. Perfeito? Então aqui foi nossa aula sobre matrizes.